Entrevista da semana. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Marcelo Cerise, sócio fundador da corretora Leve. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Nosso prazer. Por favor, nos explica qual a diferença daquilo que você faz e daquilo que o banco faz. A diferença é simples. O banco, basicamente, ele trabalha com crédito. Ele empresta dinheiro e daí ele tira os seus lucros. Esse é o fundamento do banco. Uma corretora de valores imobiliários tem a função básica de intermediar as negociações na B3. Quando o investidor quer comprar uma ação na bolsa, quer comprar um título público no Tesouro Direto, ele tem que passar por uma corretora e a Leve é um intermediário, é uma corretora. Então essa diferença. A Leve é cadastrada no Banco Central? Sim, a Leve é autorizada pelo Banco Central, é autorizada pela B3, cadastrada, participante pleno da B3, membro de compensação e liquidação, também autorizada na CVM. Tirando os grandes bancos, quantas empresas como a sua tem hoje no mercado? Se a gente tirar os grandes bancos e as maiores corretoras como as mais conhecidas, XP e BTG, a gente conta com um mundo aí de 10 corretoras aproximadamente independentes com relevância que operam no mercado B3. E a sua é uma delas? A minha é uma delas. Bom, agora nos conta um pouquinho, você que está envolvido com finanças, investimentos e afora, o que você espera ou qual a sua projeção desse ano para o ano que vem da economia brasileira? Algumas reformas importantes têm tramitado juntamente com o governo, com o Senado e com a Câmara, que podem beneficiar o mercado financeiro. Então, a gente viu medidas como o arcabouço fiscal passar e passou melhor do que o mercado previa. Isso refletiu nas curvas de juro, ou seja, o mercado melhorou. E a reforma tributária, que é o grande tema desse ano, né, para o empresário, para a empresa, para o mercado financeiro, é uma reforma que tende a melhorar o ambiente de negócios do Brasil, simplificar a esquizofrenia tributária que o país vive atualmente, apesar de não ser a melhor reforma que a gente tinha em mãos, mas foi a reforma possível de se passar nesse momento. Então, eu acredito que o ambiente para os próximos anos, para o mercado financeiro, principalmente de renda variável, deve ser positivo. A gente vem de um aperto monetário, ou seja, de uma alta de juros, e agora a gente se prepara para uma queda de juros. E isso, obviamente, anima os mercados de capitais no Brasil. Queda muito gradual, né? Muito pequena agora em agosto e uma sinalização para os próximos anos, fechar o ano em 12%. A Selic, é isso? Se o Banco Central sinalizar positivamente para o mercado financeiro, a gente pode olhar aí com bons olhos para a Bolsa. A gente tem um país, o Brasil, que é um país emergente, bem posicionado comparado aos demais países emergentes. O juro real europeu e americano ainda é negativo, enquanto o nosso juro real ainda é relativamente alto, né? É alto e positivo. Altamente. É a maior taxa de juros reais do mundo. Exato. Não é isso? Exatamente. O nosso primo, o primo mais velho, eu digo, é o México, porque trada sempre com um pouquinho de prêmio para o Brasil, e agora o prêmio acaba sendo um pouco mais alto. Então, a tendência é que mesmo que o Brasil comece a derrubar os juros, esse capital ainda continue vindo atrás dessa diferença. A gente está bem posicionado entre os emergentes, sobraram poucos emergentes. Na América Latina, eu acho que hoje o Brasil é disparadamente o melhor. A gente olhava para o Chile, está conturbado, Argentina nem precisa comentar, Uruguai é muito pequeno, Colômbia também está ruim, enfim, Rússia é um mercado
complicado hoje, então não tem fluxo para a Rússia de investimento, e China, existe uma guerra geopolítica entre Estados Unidos e China, e coloca o Brasil numa posição favorável, tanto com relação à China quanto aos Estados Unidos. Eu espero para os próximos anos, que pelo menos com uma certa segurança, uma alocação de capital relevante acabe vindo para o Brasil, se o governo mantiver o compasso, a responsabilidade e um discurso pró-mercado. Conceitua o que é um discurso pró-mercado, por favor, para que as pessoas possam entender a importância dessa frase, o que significa pró-mercado. Eu acho que, resumindo em poucas palavras, pró-mercado é tudo que diminui o tamanho do Estado nas empresas, na iniciativa privada. Então, quando a gente fala discurso pró-mercado, é um governo que olha para o mercado como o senhor de si, que a função do Estado seja arrecadar para cuidar das funções básicas, saúde, educação, segurança, dá mais liberdade para as empresas. A gente sabe que esse não é o estilo do governo que está aí. Tanto que o sinal é que o governo tende a ser mais gastador do que o mercado gostaria. Mas existe uma trava, né, dado o arcabouço, né, hoje é o teto de gastos, e se o arcabouço vai passar, ele já está mais ou menos que definido, ele coloca uma trava para esses gastos, e aí o mercado vê a possibilidade de ajuste ao longo do tempo. A reforma tributária vem trazer uma segurança fiscal para o país, ou seja, de forma que, sem aumentar a carga tributária, a arrecadação aumente, né, para pagar os gastos do governo. Esse é um discurso pró-mercado, né? Menos intervenção, mais mercado livre, mas eu acho que o governo, embora os discursos acabem seguindo para um lado, os bastidores vão para o outro. Como é que o mercado financeiro está efetivamente enxergando que todas as iniciativas têm surpreendido o mercado financeiro? Por exemplo, arcabouço fiscal, ninguém acreditava que ia ser aprovado, foi. Ninguém acreditava que ia ter uma reforma tributária, passou no Congresso. Terá ajustes do Senado, sem dúvida. Mas como é que é a percepção do mercado financeiro? Porque é uma espécie diferente do setor industrial, etc. Importante, sem ele nada acontece, mas qual é essa percepção? É uma surpresa agradável ou é um sentimento de achar que não vai dar certo? Não, o mercado olha positivamente. Positivamente quando a agenda política e econômica começa a tramitar bem, né? Uma das preocupações iniciais, nos primeiros meses de governo do PT, era que a interlocução com o legislativo estava ruim, né? E, surpreendentemente, o Haddad acabou por fazer esse papel, né? E, surpreendentemente, eu não falo por mim, mas eu falo pelo mercado. O mercado não esperava esse papel do Haddad. E quando o Haddad assume esse papel, o mercado começou a olhar com bons olhos. A reforma tributária passou na Câmara, tem muita coisa para ser discutida, mas eu acho que praticamente certo que ela deva sair final do ano ou início do ano que vem. Com isso, o mercado já está olhando e sabe aonde o rumo que o país vai tomar para os próximos. O mercado costuma olhar para frente e não para trás. O mercado financeiro micro, quem analisa empresas, quem analisa setores específicos, eles têm uma visão mais crítica da reforma tributária. O mercado macro, ou seja, aqueles investidores, aqueles gestores que olham para a situação fiscal do Brasil, para onde vai a curva de juros,
o juro vai cair, como é que vai o câmbio, né? Então esse setor do mercado olha com uma visão mais positiva a reforma tributária, porque ele não está muito preocupado qual setor vai sair prejudicado ou não, ele está mais preocupado com o macro político do Brasil, se esse novo ambiente permite quedas de juros, um câmbio mais baixo, um ambiente mais favorável para o negócio. Eu acho que o balizador é o dólar. O dólar nunca esteve tão baixo nos últimos meses como está hoje. A Bolsa nunca bateu 121 mil pontos esse ano. Bateu essa semana. Isso é um sinalizador de otimismo do mercado financeiro e de credibilidade em relação ao futuro? Sim, sem dúvida. Tudo reflete nos preços. E o mercado financeiro está mostrando o otimismo através da Bolsa e do câmbio. Câmbio eu me arrisco a falar menos porque são inúmeros fatores que influenciam no câmbio. Mas me parece que existe uma tendência de queda ou pelo menos de estabilidade no patamar que vivemos hoje. Marcelo Cerise, nós chegamos ao final do nosso tempo, queremos agradecer a sua participação e um esclarecimento importante, que a sua empresa só atende corretoras, só atende outras, não atende pessoa física. Exato. É isso? Exato. A Leve ela só atende investidores institucionais. Basicamente, a gente é focado em atender gestores de fundos, tesourarias e não atendemos pessoa física. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!